Inicialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro e a matéria é Biologia. Pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula dessa unidade, viu? E eu quero começar lembrando a vocês de uma das características das plantas que eu falei aula passada. A característica foi essa, ó. Todas as plantas apresentam alternância de gerações. Lembram disso? Vai precisar para a aula de hoje. Como assim, Leandro? Repete aí, por favor. Olha só. As plantas podem apresentar fase gametofítica ou fase esporofítica. Na fase gametofítica, a planta produz gametas. E é uma fase que a planta é N, haploide. Já a fase esporofítica, a planta produz esporos. E ela é 2N, diploide. Não se esqueçam disso, viu? Então, por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre a classificação das plantas. Existem muitos tipos de plantas no mundo, pessoal. E elas foram classificadas em dois grupões. E eu já vou começar logo aqui e vou passar para os slides. Os dois grupões, ó, acompanha comigo aqui minha mão. Primeiro grupo de plantas que existe no mundo, criptógamas. E segundo, fanerógamas. Leandro, qual a diferença entre elas? Olha só, as criptógamas são plantas que não têm flor nem semente. Já as fanerógamas têm flor e semente. Como é que você vai lembrar? Você vai lembrar através dessa letra aqui, ó, F que eu falei. Fanerógama, começa com F, tem flor. Criptógama, não começa com F, não tem flor. Então, criptógamas tem flores, não tem flor nem semente. Fanerógamas tem flores, tem semente. Tá, então, Leandro, já estou sabendo, as plantas se classificam em dois grupões, é isso mesmo. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada um desses grupões se subdividem em outros dois grupos. E aí eu já acabo o assunto logo aqui, só nisso. Vamos lá. Quais são os dois grupos das criptógamas e os dois grupos das fanerógamas para deixar vocês em paz? Vamos lá, acompanhe comigo. As criptógamas se classificam em dois, briófitas e pteridófitas. Já as fanerógamas em dois também, gimnosperma e angiosperma. Pronto, é esse o assunto da aula toda. Sim, Leandro, mas e quais as características dessas plantas aí? É isso que a gente vai ver agora. Então vem comigo para acompanhar no slide aqui, para poder a gente dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Aí pessoal, então o reino vegetal, classificação, a aula de hoje. Como eu falei para vocês, as plantas têm dois grupos. Os primeiros são as criptógamas, não tem flor e semente, e elas se dividem em dois, briófitas e pteridófitas. As briófitas, pessoal, são plantas avasculares e pteridófitas são vasculares, ou seja, uma não tem vasos condutores e a outra tem vasos condutores. Então, gente, vasos condutores são vasos que conduzem os nutrientes nas plantas. Essa não tem e essa tem. A diferença é só essa. E aqui são os exemplos que a gente vai ver as imagens daqui a pouco. Já as fanerógamas, pessoal, que são plantas que têm flor e semente, ó, F de flor, elas se dividem em duas, gimnosperma e angiospermas. As gimnospermas, pessoal, elas não têm fruto e a angiosperma tem fruto. Só essa a diferença, ok? E aqui são os exemplos que a gente vai ver nas imagens daqui a pouco. Então, basicamente, é esse o assunto de hoje e o que eu vou apresentar para vocês. As características de cada um desses quatro grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos lá? Vamos ver. Primeiro, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Uma árvore filogenética. Vocês acharam que nunca mais iriam ver isso? Pois é, pessoal. Vamos interpretar aqui, ó. Vocês estão vendo que isso é um cladograma. Aqui vocês estão vendo algas verdes. A aula passada eu falei sobre isso, que a maioria dos evolucionistas acredita que as algas verdes, clorófitas, deram origem às plantas. Então ela está aqui. Ela não é planta, gente. Ela deu origem às plantas. Aí aqui agora surgiram duas características que originaram as plantas, ó, embrião, toda planta tem embrião, e aqui ela está falando, ó, estruturas que revestem células, né, reprodutivas. Então, aqui estão duas características específicas de plantas, e aí surge o primeiro grupo de plantas, briófitas. São plantas, gente, bem relentas, simples, vocês vão ver. Aí depois, e não tem vasos condutores, eu falei isso para vocês agora, não tem vasos condutores. Aí surgiram os vasos condutores. Aí quem é que tem vasos condutores? Pteridófitas, falei agora. Aí, só que esses dois grupos de plantas, briófitas e pteridófitas, são o quê? Criptógamas, elas não têm flor nem semente. Aí o que surgiu agora? Semente. Quando surge a semente, aí você tem as duas o quê? Fanerógamas.
Aí aqui vai surgir flor e fruto que só quem tem é o quê? Angiosperma. Aí você fala, peraí, Leandro, flor? Não, você falou que essas duas são fanerógamas e tem flor e semente. Por que tá falando que só tem flor aqui? Deveria ser flor e semente aqui. Eu sei, vocês estão certos, mas é porque alguns grupos, alguns especialistas não aceitam as flores da gimnosperma como flores verdadeiras. Eles dizem que são flores ridículas, relentas, feias, horríveis, desprezíveis e, portanto, eles não consideram como flores. E aí eles dizem que só quem tem flor é angiosperma, não são as duas, não. Praticamente mata aquele conceito que eu dei de fanerógama, que são as duas, né, que tem flor e semente. Mas tudo bem, é isso aí mesmo. É um desrespeito à flor da gimnosperma. Eu não aceito isso, não. Vamos lá, agora vamos aos nomes, ó. Todas as plantas, as 4 grupos, são chamadas de embriófitas, porque tem embrião. Falei aula passada. Esses 3 grupos de plantas são traqueófitas, porque são vasculares. Tem vasos condutores. Só quem não tem vaso condutor é quem? Briófita, isso mesmo. E esses 2 grupos de plantas são chamados de espermatófitas, porque produzem sementes. Então, pessoal, aqui 3 termos de classificação das plantas. E aí estão, pessoal. Esse slide resume todo o meu assunto de hoje. Os grupos de plantas, quem surgiu primeiro, quem surgiu por último. Vamos detalhar agora. Número 1, briófitas. Eu deixei esse slide cheio de texto mesmo. Eu sei que se fosse na apresentação real, estaria errado. Mas é que eu quis deixar um slide só com o texto, tá bom? De cada grupo de planta para não ficar com 1000 slides essa apresentação. São plantas pequenas. Por que são pequenas, pessoal? Porque como elas não têm vasos condutores, os nutrientes têm que ser passados de célula a célula por difusão. Então elas não conseguem atingir grande porte. Elas chegam a no máximo 5 centímetros. A maioria só tem 3 centímetros. Elas vivem em ambientes úmidos, possuem rizóide, caulóide e filóide. Como assim, Leandro? A raiz, o caule e a folha deles não são considerados verdadeiros. Por quê? Porque não tem vasos condutores. Para ser uma raiz de verdade, tinha que ter um vaso condutor dentro. Para ser um caule de verdade, tinha que ter um vaso condutor dentro. E a folha é a mesma coisa. Como eles não têm, aí a gente não chama de raiz, caule e folha de verdade. Eu acho isso um desrespeito às plantas. Eu acho que ela devia ser considerada assim, com raiz, caule e folha, mas tudo bem. Aí, ó, chegou aquela parte lá que eu preciso que vocês se lembrem. A fase gametofítica dessa planta é a fase mais desenvolvida. É a fase que você consegue ver a planta a maior parte da vida dela. Já a fase esporofítica, ela é dependente do gametófito e ela só surge em algum momento da vida. Outra coisa, essas plantas só conseguem se reproduzir se tiver água. Outra coisa, quais são os representantes? Antóceros, musgos e hepáticas. Os musgos são os principais representantes. É tipo um limozinho que reveste o muro da sua casa aí. São musgos. E aqui eu trouxe uma curiosidade, algo legal, que é turfa, ou região de turfeira, que é um conjunto de milhões e milhões de musgos que estão na região lá, principalmente do norte do planeta Terra, tá bom? Então lá naquela região, a parte boa da planeta Terra que fica ali congelada, ali a gente tem muitos abaixo do gelo, muitos musgos, e eles, como toda planta, né, gente, faz fotossíntese e retém gás carbônico, então a gente diz que eles são bons seres que armazenam carbono. E isso é importante. Isso é importante porque se esse carbono todo fosse queimado e liberado, o aquecimento global seria, né, exagerado aí e a gente já teria morrido, já todo mundo aqui de calor. Mas vamos lá, vamos ver a imagem desses plantinhas. Olha aqui, gente, os 3 grupos que existem. Hepáticas, antócero e musgos. Musgo, principal representante. E aqui a imagem real. Tem essa plantinha aqui lá no quintal da sua casa, no muro. Gente, isso aqui é pequeno, isso aqui só tem 3 centímetros só. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Onde é que tá o gametófito e o esporófito? Gente, essa parte verdinha aqui é o gametófito. Essa partezinha aqui de cima, ó, isso é o esporófito. Essa parte só surge depois que tem a fecundação. Então, assim, a fase duradoura qual é? É a fase gametofítica, essa verde. A fase esporofítica depende da fase gametofítica. Vamos ver o ciclo de vida agora que você vai entender. Peguei uma imagem bem simples, ó, acompanhe comigo. Começa por aqui. Aqui eu tenho uma planta fêmea e aqui eu tenho uma planta macho. Isso aqui tem 1 centímetro, 2 centímetros no muro da sua casa. Aí o que acontece? Em cima da planta fêmea tem aqui, ó, sabe o quê? Uns óvulozinhos. Só que a gente aqui em planta não chama de óvulo, chama de osfera. Com 2 Os. Osfera.
As células reprodutivas, gameta, feminino. Já aqui em cima fica o espermatozoide, só que a gente não chama de espermatozoide. Sabe como é que chama em planta? De anterozoide. Então fica aqui em cima, ele tem duas caudinhas. Meu espermatozoide só tem uma cauda, mas o anterozoide tem duas. Legal, né, pessoal? Aí olha o que acontece. Aqui é a planta masculina com anterozoide. Aqui é a planta feminina com oosfera. Essas plantas são haploides, N, é o gametófito. Produzem gametas. Como é que faz para o anterozoide entrar aqui na oosfera? Sabe como? Quando chove. Por isso que depende da água para reprodução. Quando chove, a água respinga. Quando a água bate aqui que respinga, o anterozoide respinga junto com a água e cai aqui em cima da planta feminina. Ô, Leandro, se cair aqui já era, né, pessoal? Se deu mal, vai morrer. Anterozoide perdido. Mas ele tem que dar sorte, pessoal, de na hora que a água respingar, cair aqui em cima da planta feminina. Quando cai, fecunda. Quando o anterozoide entra na nosfera, gera o quê? O esporófito. N mais N gera um esporófito que é o quê? 2N. Aí esse esporófito agora, então, você está vendo que ele é dependente do gametófito. Aí o que acontece com ele? Aqui dentro tem meiose e ele libera os esporos. Por isso que o nome é esporófito, né, gente? Esses esporos são o quê? N haploide, porque sofreu meiose. Aí o esporo cai no chão e gera outro gametófito. E completa o ciclo. E vai ficar nisso a vida toda. Então, fase gametofítica, fase esporofítica. Qual é a principal? Gametofítica. A esporofítica depende da gametofítica. Nos outros grupos, você vai ver que é o contrário. A fase gametofítica não é tão importante. Vamos lá. Então, matamos briófitas. Vamos para o número 2. Só são 4, hein, gente? Número 2, pteridófita. Ó. Curiosidade. Grandes florestas no passado formaram as reservas de carvão e de petróleo, pessoal, também, ó. Os evolucionistas acreditam que no passado as pteridófitas, né, elas dominavam o planeta Terra. E, gente, haviam florestas enormes de pteridófitas e essas florestas foram soterradas. E depois, com o passar, né, dos anos e processo de decomposição e tudo mais, ação de bactérias, pressão, e isso fez com que fossem formadas reservas de carvão e de petróleo que a gente tem hoje, tá bom? Então você já sabe de onde veio, de acordo com a evolução. Os representantes são vários, mas o principal é samambaia. Isso, sua mãe tem na sua casa samambaia, isso mesmo. O caule dela é subterrâneo, ó, chamado de rizoma, é um caule que é na horizontal, pessoal. O caule fica enterrado no solo, só as folhas que ficam para fora. Algumas são epífitas, como assim? Vivem em cima de outras plantas. Por exemplo, vivem em cima de uma árvore. O esporófito já é a fase mais desenvolvida, também depende da água da reprodução, para reprodução. E como tem vasos condutores, pessoal, já tem raiz, caule e folha de verdade, tá bom? Mas não tem flor, nem fruto, nem semente, porque é criptógama, né, gente? Vamos ver então a imagem. Ó que legal aqui a samambaia que sua mãe tem. Essa aqui é a samambaia, pessoal. Oh, que gracinha. Isso é uma pteridófita, ó. Ptera é asa aí, ó. Parecem umas asinhas, as folhas. E aqui já é a avenca, ó. Samambaias e avenca. Sua mãe também tem. Essa daqui eu tinha, mas ela deixou morrer lá no quintal da sua casa. Então, gente, até hoje sua mãe tá esperando a samambaia botar a flor. Claro que nunca vai botar, né, pessoal? Porque aqui são criptógamas. Pteridófitas são plantas que não têm flor nem semente. Óbvio, nunca vai ter flor nem semente. E como é que ela se reproduz? Vamos ver, pessoal. Aqui está a samambaia que está lá na sua casa. Esse é o esporófito, tá, gente? Ele é 2Ns. Se ele é diploide, ele é esporófito, ele produz o quê? Esporos. Aí embaixo da folha das pteridófitas, da samambaia, quando ela está no período reprodutivo, ela forma umas manchinhas marrons, chamadas de soros. Nessas manchinhas marrons é que produz os esporos. Aí os esporos saem. Quando o esporo sai, sofre meiose, né, pessoal? Aqui dentro sempre tem meiose. Aí esse esporo é N. Quando esse esporo cai no chão da sua casa, ele morre, que sua mãe vai à casa todo dia. Agora, se cair na terra fértil, vai gerar o gametófito. Ó aqui o gametófito! O esporozinho cai, ele sozinho gera o gametófito. É uma outra plantinha. Ó a fase gametofítica aqui. Sabe qual é o nome desse gametófito? Prótalo. Ele tem um formato de coração, ó. Ô, coraçãozinho, que lindo, que gracinha. Sabe que tamanho tem esse coração aí, pessoal? 1 centímetro ou 2 só, pequenininho. Por isso que sua mãe nunca viu. Você só vê isso aqui, ó. Isso aqui você nunca viu. Aí esse gametófito, gente, ele é hermafrodita. Ele tem, ó, tanto o anterozoide aqui em cima, quanto a osfera aqui embaixo. E como é que faz para um entrar no outro? Precisa da água, porque quando chove, que encharca tudo, o anterozoide vem nadando aqui, ó,
E ele entra no anterozoide. Ou o anterozoide vem nadando e entra na osfera. Quando entra, fecunda. Que fecunda gera o quê? Vai gerar um novo esporófito, né, pessoal? E completa o ciclo. Então, olha só que coisa legal. Essa também depende da água da reprodução, para reprodução, porque o anterozoide tem que nadar até a osfera para ter a fecundação e gerar um novo esporófito. Então, qual é a fase dominante aqui? É o gametófito ou esporófito? É o esporófito, já mudou o cenário. Embriófita era o gametófito. Agora é o esporófito, que é a fase dominante. Tanto é que sua mãe nunca viu isso aqui, ó. Sua mãe só vê isso. Matamos, então, o número 2. Vamos para o número 3. Gimnosperma. Ó, gimna é nua, esperma é semente. Semente nua. É uma planta que não tem fruto. Tem semente, mas não tem fruto. Representantes coníferas. Aí você conhece lá de Aidil, ó, pinheiro do Paraná, cipreste, cicas e tal. Engraçado essas plantas aqui, ó. Algumas dessas vocês vão falar em ginkgo biloba, que é uma planta que é bom para circulação. É daqui também, ó. Entre os maiores e mais velhos organismos do planeta, ó. Vocês já ouviram falar da sequoia gigante da Califórnia, Estados Unidos? Que atinge 80 metros, que 80 metros pode chegar até 100 metros. E ó, circunferência enorme, precisa não sei quantos homens para abraçar. Sequoia gigante. Flores rudimentares, olha o que eu falei, gente. Essas plantas eu considero que tem flor, mas tem autor que fala que não chama de flor, não. Fala que é um ramo reprodutivo. Qual é o nome real dele? Estróbilo. Então você pode falar, qual é a flor rudimentar, ou a flor relenta, a flor ridícula da gimnosperma? Estróbilo. Não depende da água da reprodução. Olha só que novidade! Não é mais a água que vai fazer ela se reproduzir. Vai ser anemofilia ou entomofilia, ou seja, vento, depende do vento, ou de insetos, para que haja o encontro dos gametas. E o esporófito é a fase mais desenvolvida, todo mundo sabe disso. Vamos ver então, pessoal, a imagem de algumas plantas. Ó, araucária aqui, pessoal. Ó que coisa legal, você viu com a Endil. Ó para isso aqui. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Essa planta aqui, ó. Ela pode servir como ornamental. Ó pra sequoia gigante. Meu pai do céu, ela é enorme. E aqui são umas guinetófitazinhas aqui, vivem no deserto e tal. Beleza. Ah, aqui é cipreste, pessoal. Não falei. Aqui é cipreste. Ela pode servir como ornamental ou pode servir também para produzir madeira, né? Os móveisinhos e tal. Olha só, vamos ver a reprodução. Como é que é? Então aqui eu tenho, ó, 2 pinheiros do Paraná. Esse daqui é o macho e esse é o fêmea. Olhando assim você não diz. Como é que você sabe? Pela flor. Ó a flor aqui, o estróbilo. Pessoal, isso é a flor! Isso é a flor! Ó, esse feminino aqui tem um estróbilo enorme. Que é o conezinho, né? Feminino. Já o masculino, o estróbilozinho é pequenininho, ó. Ó que coisa, o masculino. Então o macho aqui tem umas flores menores. É isso mesmo, Leandro? É. Beleza. Aí agora como é que ela vai se reproduzir? As plantas são muito grandes, elas estão afastadas umas das outras. Como é que o gameta vai sair aqui do masculino e entrar no feminino, gente? Ou pelo vento ou por insetos. E aí, ó, dentro do estróbilo masculino tem a célula reprodutiva. Não chama mais anterozoide agora chama grão de pólen, ou só pólen. Então, pessoal, mudou o nome, hein? Briófita e pteridófita tem anterozoide e osfera. Já a gimnosperma e a próxima que a gente vai ver, a angiosperma, tem grão de pólen, mas a osfera continua o nome, osfera, o feminino, tá? Aí o que vai acontecer? O vento vai bater aqui, o grão de pólen vai sair daqui do cone masculino e vai entrar no cone feminino. Chega lá, esse grão de pólen, gente, vocês estão vendo aqui que eles têm 3 células, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O grão de pólen tem 3 células. Uma célula dela vai formar um tubo, um tubinho, ó o tubinho aqui, para poder as outras duas entrarem aqui na osfera. Só que vai acontecer na verdade, uma das célulazinhas vai entrar e a outra vai morrer, vai se degenerar. Então, pessoal, o grão de pólen tem 3 células. Uma vai formar um tubinho, uma morre e a outra fecunda. Aí, esse grão de pólen, quando fecunda a osfera, vai se desenvolver e vai gerar o que a gente chama de semente. Então, essas plantas já têm semente. A semente vai cair no chão e vai gerar uma nova planta. E, ô Leandro, então isso aqui é a fase esporofítica, certo? E cadê a fase gametofítica? A fase gametofítica aqui, gente, praticamente não existe. A fase gametofítica se reduz ao grão de pólen e à osfera. Isso aqui é que a gente chama de um gametófito dessa planta. Ou seja, ridículo, né? Quase não existe. E agora, para encerrar, vamos falar das angiospermas. Gente, angiospermas são plantas que têm tudo. Raiz,
caule, folha, flor, fruto e semente. Elas estão ocupando todos os ambientes aquático, terrestre e aéreo. São as plantas de maior quantidade de espécies no mundo. São plantas, pessoal, que têm grande importância econômica. Você sabe, por exemplo, na alimentação, produção de remédios e produção de imóveis e muitas coisas. E aí eu trouxe aqui, ó, o processo de polinização, eu trouxe nesse slide para dizer o que é polinização. É o transporte do grão de pólen, pessoal, da parte masculina para a parte feminina da flor, né? E ele pode se dar através do vento, através de insetos, através de pássaros, através de morcegos ou através da água. Então depende da espécie da planta. Olha só que legal, pessoal. Eu trouxe para vocês um exemplo de gimnosperma, capim. Eu trouxe justamente para surpreendê-los, para dizer o seguinte: as gimnospermas, elas existem algumas, gimnosperma não, pessoal, angiospermas. Elas, algumas são bem pequenininhas, tá bom? Enquanto outras são enormes, passa de 100 metros de altura. Então elas se diversificaram bastante. Então existem muitos grupos. E o capim, como toda angiosperma, ele tem fruto e tem semente sim. Agora o fruto é um fruto seco. Então a semente, ele fica grudadinho com o fruto, esse fruto seco, e ele cai no chão e ali vai gerar uma nova planta. Então o capim é um exemplo de angiosperma. Assim como todas as plantas que têm fruto que vocês comem na casa de vocês. Aí agora, pessoal, vamos falar do ciclo de vida dessa planta. Ó, aqui eu tenho uma angiosperma crescidinha. Essa fase é o que? A fase esporofítica. Qual é a estrutura reprodutiva dela? Uma flor, aqui é uma flor verdadeira, não é estróbilo não, aquela flor ridícula lá. Só que essa flor, vocês estão vendo que ela é hermafrodita, ó pessoal. Ela tem a parte masculina, estame, e ela tem a parte feminina, pistilo. Aí o que acontece? Dentro da parte masculina, estame, tem o grão de pólen. E dentro da parte feminina, pistilo, tem o quê? Tem a osfera. Então, ó, os nomes continuam, grão de pólen e osfera. E aí o que vai acontecer? Acontece que esse grão de pólen tem que sair daqui, entrar aqui, ó, descer para fecundar aqui a osfera, para gerar semente. E assim cair no chão e gerar nova planta. Basicamente é isso, pessoal. Agora sim, tem plantas que elas fecundam ela mesma, né? Então elas se autofecundam. E tem outras plantas que elas, apesar de serem hermafroditas, como essa, ser masculina e feminina, elas não fecundam ela mesma. Ela precisa de outra planta do lado dela, tá plantadinha lá. Que é o caso, por exemplo, do pé de mamão. Tem um pé de mamão que ele tem uma flor macho e a outra é flor fêmea. Mas a maioria das plantas angiospermas, elas são hermafroditas, como essa daqui. Então é isso. E como é que o grão de pólen vai chegar até a parte feminina? Esse processo chama polinização. Pode ser através de um inseto, através de animal e tal, como a gente já falou. Tá bom? Só que, basicamente, então, eu encerrei, mas esse processo de fecundação aqui, ele é fantástico e eu vou ter que detalhar ele para vocês. Me desculpem. Aqui está, presta atenção. Então, ó, aqui está o gametófito feminino, vamos voltar lá a imagem? Eu falei para vocês que isso aqui é o esporófito, e cadê a fase gametofítica? A fase gametofítica, gente, se resume ao grão de pólen e à osfera junto com outras células aqui dentro. As outras células que ficam aqui dentro são essas, ó, essa daqui. Então essa estrutura se chama saco embrionário. Quantas células ela tem? Deixa eu apresentar para você o nome das células. Aqui ela tem 3 células, chamadas de antípodas. Aqui ela tem 3. Essas duas do lado se chama sinérgides e essa aqui é a osfera. A osfera que todo mundo conhece o tempo todo. E aqui no meio, essas duas bolinhas são dois núcleos de uma célula só. Essa parte branca toda aqui é uma célula, gente, chamada de célula central. É central porque está no centro, né, pessoal, aqui desse saco embrionário. Então isso aqui é o gametófito feminino. Saco embrionário que fica dentro da flor. Tá, Leandro, e aí o que acontece? E aí que quando o grão de pólen chega aqui, o grão de pólen, quantas células ele tem? Eu falei de gimnosperma, tem 3 células. Quando o grão de pólen chega aqui, que ele entra, uma célula vai formar o tubo, que a gente chama de tubo polínico, que é para poder as outras duas descerem e fecundarem aqui. Em gimnosperma, vocês lembram que das outras 2 células que descem, uma morre e só uma fecunda. Aqui não. Aqui em angiosperma, presta atenção agora, as 2 células que descem pelo tubo, elas fecundam. Uma célula vai fecundar a osfera e a outra vai fecundar a célula central. Então acompanhe comigo. É por isso que na angiosperma é dito que existe a dupla fecundação.
E essas duas células, Leandro, que fecundam, qual é o nome delas? Núcleos espermáticos. Ó, lembra espermatozoide. Então vamos lá. O grão de pólen tem 3 células, uma forma o tubo e as outras duas são os núcleos espermáticos. Um núcleo entra na oosfera e vai formar o embrião. E o outro núcleo entra na célula central e vai formar o endosperma. Por isso que eu já trouxe aqui do lado uma semente para ver o que formou. A oosfera gerou o embrião quando fecundou e a célula central com o outro núcleo gerou o endosperma, que é essa parte nutritiva aqui da semente. Lembrando o seguinte, ó, uma coisa estranha que eu quero falar para vocês. Como aqui já tinha 2 núcleos na célula central, com mais o terceiro núcleo que entrou, essa parte aqui fica com 3 núcleos, ou seja, fica triploide. Então olha só que coisa estranha. O embrião ele é diploide, porque juntou a oosfera com o núcleo, o primeiro núcleo. Mas o endosperma ele é triploide, porque juntou já 2 núcleos que tinha com um que desceu. Então a gente diz que o endosperma é triploide, é um tecido nutritivo, e o embrião é diploide. É uma coisa estranha que só acontece em planta, mas eu acho que é para ficar meio engraçado o assunto. E aí, pessoal, tá aqui então o término do nosso assunto. A gente falou sobre esses 4 grupos de plantas. Essas duas são criptógamas, porque não tem flor nem semente. Essas duas são fanerógamas, porque tem flores e sementes. Essas duas dependem da água para a reprodução, essas duas não. Essa daqui, a fase dominante é a gametofítica. Já essas 3 aqui, a fase dominante é a esporofítica. Essa não tem vasos condutores, todas as outras têm. Vocês lembram que essa não tem fruto e essa tem fruto. E vocês lembram aqui que a célula reprodutiva dessas duas é anterozoide e oosfera, já aqui é grão de pólen e oosfera. E aqui ocorre a dupla fecundação. Acho que é só isso, pessoal. Foi fácil demais. Por hoje é só. Nós estamos encerrando por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Assistam de novo a aula, talvez, se for algum momento ali mais difícil, façam anotações. E já sabem, pode tirar dúvidas entrando em contato comigo. Até a próxima, hein?